Oi pessoal, eu me chamo Thais Garcia, sou da área de sustentabilidade. Estamos aqui para mais um episódio da série Nossos Compromissos 2030, os episódios que falam das metas de sustentabilidade da Agenda de Sustentabilidade da M. Dias Branco. Estou aqui com dois convidados super especiais, o Fábio Pimentel e a Thalita Fonseca, da área de suprimentos. E desde já eu queria agradecer a presença deles. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite. Tudo bem, pessoal? Sou aqui da área de suprimentos, como você falou. Trabalho aqui numa das frentes da minha área, é a frente de Agenda ESG para fornecedores. Maravilha. Thalita, você também é super especial, se apresenta e desde já eu também agradeço muito a sua presença. Obrigada, Thaís. Oi, pessoal, sou Thalita, especialista de suprimentos. Estou tocando aqui junto com o Fábio, junto com toda a nossa diretoria Agenda ESG para suprimentos com foco aí em fornecedores. Hoje a gente tem um tema super relevante, que é o tema de compras sustentáveis. As compras, elas representam aí boa parte da despesa da maior parte das companhias, Então fala pra gente, Fábio, quais são os principais desafios em relação a compras sustentáveis aqui na M. Dias Branco? Bem, Thaís, como você bem falou, todo o processo, acho que de sustentabilidade em qualquer empresa, e dado a relevância da área de suprimento nos custos, ela precisa começar de forma sustentável para poder terminar sustentável. E então toda a cadeia de suprimentos, desde a prospecção de um fornecedor, a gente tem que olhar para esses aspectos, porque a cadeia precisa começar a sustentável para ela se manter. E aqui na área de suprimentos, eu acho que o principal desafio que a gente teve lá em 2020, quando a gente começou realmente a tocar a agenda ESG para suprimentos, a gente fez a grande concepção dessa agenda, envolvendo as grandes áreas de suprimentos, que hoje a gente é dividido por categoria. A gente tem matérias-primas, a gente tem embalagens, indústria e energia, logística, administrativo, comercial e TI, e desenvolvimento de suprimentos. Então, dentro dessas 5 grandes categorias, a gente tem uma relação de projetos que foi criada e foi concebida lá em 2020. Em 2021, a gente começou a implementação dessas iniciativas e projetos por categoria. Em 2022, a gente mantém a governança dessa agenda com os principais atores. Então, dentro de cada categoria, dentro da diretoria de suprimentos, a gente tem cada um sendo responsável, a gente tem vários responsáveis, e eles se tornam atores, protagonistas disso aí. Entendi, são uma espécie de ponto focal, Perfeito. Para tocar esses projetos. E mais do que ponto focal, eles são os responsáveis por implementar cada projeto desse. Entendi. Quer dizer, dá ainda muito mais força, Exato. Bacana. E aí eu tenho uma pergunta aqui para a Thalita, Eu imagino que diversas áreas vão estar envolvidas nessa agenda, tocando esses projetos. E eu já penso aqui de cara em 2 áreas que eu acho que são chave, A própria área de suprimentos em si e a área de SGI. Então, Thalita, comenta pra gente como é que são os desafios e como é que essas áreas agregam quando a gente discute aqui um tema como esse, de compras sustentáveis. Excelente pergunta, Thaís. Compras sustentáveis, elas demandam relacionamentos sustentáveis, E quando a gente está falando de suprimentos, enfim, desse tema, é principalmente o relacionamento com os fornecedores. E todas as áreas estão envolvidas aí nesse fluxo. Suprimentos, devido à importância desse tema, está em processo de implementação do SRM. O que é o SRM? Ele vem da sigla em inglês, que significa Supplier Relationship Management, que traduzindo seria a gestão do relacionamento com os fornecedores. E aí, nesse processo, a gente vai, junto com o Programa de Gestão de Fornecedores, implementar pilares de reconhecimento, pilares de incentivo, de capacitação com os fornecedores, justamente para a gente manter essas relações sustentáveis. E aí, nesse quesito de relacionamento, ele inicia com a avaliação e monitoramento dos fornecedores. E aí, a gente tem uma área super parceira, que é o SGI, além de diversas áreas clientes que também avaliam os fornecedores, para a gente implementar esse pilar, implementar esse programa e conseguir manter aí essa relação sustentável com os fornecedores.
A partir disso, estando alinhado os fornecedores com as nossas diretrizes, com a nossa agenda, a gente consegue, de fato, estabelecer o processo de compras sustentáveis e, como bem Fábio falou, seguir com esse processo até o final. Então, se a gente inicia lá desde a prospecção dos fornecedores, sendo sustentável, né, com diretrizes sustentáveis, a gente consegue seguir todo o processo dessa maneira. Entendi. E aí a M. Dias Branco, dentro desse tema, ela assumiu um grande desafio, que foi a meta de ter 80% de fornecedores locais até 2030. Eu acredito que essa questão do fornecedor local, ela traz um grande viés do desenvolvimento econômico local, né, do bom relacionamento com a comunidade local. Então, tudo está muito ligado a esse eixo local onde a empresa está operando. No caso dessa meta, Thalita, o que caracteriza o fornecedor local? Thaís, devido à complexidade da cadeia produtiva da M. Dias Branco, e devido a estarmos presentes em quase todas as regiões do país, né, com unidades industriais, além dos centros de distribuição, nós consideramos fornecedores locais aqueles que estão em território brasileiro, que nos fornecem a partir de suas unidades que estão em território brasileiro. Então, dentro do SRM, alinhado com a Agenda 2030 da M. Dias Branco, né, e aí em total conexão com a agenda que Fábio mencionou aí dos projetos de cada gerência, que vem do Plano Estratégico de Suprimentos, né, até 2024, então a gente tem um alinhamento para que sejam desenvolvidos esses fornecedores do território brasileiro. E aí a M. Dias Branco, sendo uma empresa nacional, estaria contribuindo ainda mais para o desenvolvimento do país. Entendi. Então, agora tudo faz sentido, né, Fábio? E assim, faz sentido e também mostra-se algo muito desafiador, né? Então, fala pra gente, né, quais são os principais desafios que já estão postos ou que ainda podem surgir em relação à execução dessa meta. Eu acho, Thaís, que, como bem Thalita falou agora na última pergunta, o principal desafio da área de suprimentos é a gente conseguir fazer com que esses fornecedores locais, né, a gente, com nossa responsabilidade que a gente tem no quesito de ESG, eles evoluam nas práticas de ESG e nas diretrizes da gente da M. Dias Branco. Uhum. Então, assim, o mundo está evoluindo muito rapidamente, né? Cada vez aparecem mais diretrizes, mais coisas relevantes. Então, o principal desafio é a gente fazer com que os fornecedores acompanhem esse desenvolvimento e essa evolução. E a gente ainda, dentro desse contexto, além dos fornecedores locais, a gente tem o ponto das commodities agrícolas, que são os que a gente tem de maior relevância aqui, né? Então, dentro desse contexto, ele tem uma paridade, né? Tanto os fornecedores nacionais quanto lá fora, e a gente tem esse desafio de trazer com que os fornecedores locais eles sigam essas práticas dos fornecedores lá fora, né? Mas isso aí é outro ponto que também está lá já direcionado na nossa agenda ESG para suprimentos. E aí a ideia da gente é fazer tudo, né, como a Thalita falou, dentro de um grande arcabouço do SRM, né, fazer com que esses fornecedores eles sejam treinados, a gente consiga evoluir nesse sentido. Então, assim, resumindo, é um grande desafio para a empresa, mas ao mesmo tempo que é um desafio, pode trazer aí muito valor compartilhado, né? Isso pode trazer um grande benefício para o nosso país em si, né, para as empresas que nele operam, né, para as boas relações que a gente precisa ter com esse público. Então, não tenho dúvidas que está muito bem encaminhado aí, que vai, com certeza, nós vamos conseguir atingir essa meta. Vamos sim. E aí Tamo juntos. Exato. Eu queria aproveitar para comentar, pessoal, que todo esse conteúdo em relação a essas metas da Agenda Estratégica de Sustentabilidade, ele está público no nosso site. Vocês podem acompanhar mensalmente, essas metas estão sendo atualizadas. Além disso, a gente traz uma grande divulgação dessa agenda dentro do relatório anual integrado da M. Dias Branco. E a gente espera, né, poder contribuir com a sociedade, alcançar essas metas e continuar fazendo a diferença. Então, desde já eu agradeço aqui a participação de Fábio e Thalita e convido vocês a continuarem acompanhando as metas da Agenda Estratégica de Sustentabilidade. Esses são os nossos compromissos 2030 e a gente espera poder contar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos. Obrigada, Thaís.